Bom, falar um pouco sobre matrizes unidimensionais. Bom, a matriz unidimensional nada mais é do que uma variável. Só que essa variável ela tem uma característica importante que permite que, ao invés de gravar apenas um dado, nós possamos gravar mais de um dado. Então, enquanto numa variável convencional a gente pode armazenar apenas um dado por vez, um dado apenas é retido por vez, numa matriz unidimensional nós podemos armazenar diversos dados. Então, por exemplo, como a matriz ela é uma variável, nós devemos declará-la antes do uso. Então vamos criar uma matriz do tipo inteiro. Int, vou chamar ela de mat. E entre colchetes eu defino o tamanho dessa matriz. O que significa esse tamanho? Significa que dentro da variável mat eu vou poder armazenar 10 valores distintos. Essa é a grande diferença entre uma variável comum e uma variável do tipo matriz. É a quantidade de dados que podem ser armazenados. Então, dentro de mat, eu posso armazenar 10 valores. Para ficar mais fácil, aqui para uma demonstração, eu vou criar mat de 5 posições. Então, em cada uma das posições de mat, eu posso armazenar um valor. Na posição 0, eu guardei o valor 10, por exemplo. Na posição 1, eu guardei o valor 7. Na posição 2, 3 e 4, eu vou armazenar outros valores. Note que mat vai de 0 até 4. Por quê? De 0 até 4 existem 5 valores. A gente conta a posição 0. Então, aqui tem um valor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 0 até 4 existem 5 valores. Então, não existe mat na posição 5, por exemplo. Porque mat nosso aqui tem apenas 5 posições. Se eu colocar a posição 5 aqui, meu mat teria que ter 6 posições. Aí sim existiria a posição 5. Como mat tem apenas 5 posições, isso aqui não existe, porque vai do 0 até 4. Para ficar mais fácil, você pode pensar que vai até o tamanho da sua matriz menos 1. Se tem 10, 10 menos 1 vai de 0 até 9. Se tem 20, 20 menos 1 vai de 0 a 19. Então pensa sempre como menos 1. Se eu usar um printf aqui, para mostrar o dado que está dentro de mat, isso aqui, por exemplo, não vai funcionar, porque ele não entende que mat deve ser impresso dado por dado. Então, eu, como programador, tenho que especificar qual posição eu quero que seja impressa. Então, mat na posição 3. Se eu rodar isso aqui, ele vai mostrar no console o valor de 77. Então, eu tenho que especificar o dado que eu quero que seja mostrado. Se eu colocar a posição 0, ele vai imprimir o valor de 10. Então, eu, como programador, devo determinar a posição onde será mostrado o dado. Então, vou até rodar para vocês verem. Então, aqui apareceu o valor 10, que é justamente matriz na posição 0. Então, se eu quiser imprimir todos os dados da matriz, a gente percebe que nós temos uma estrutura de repetição. E essa estrutura ela vai começar em 0 e ela vai até o tamanho da matriz menos 1. Então vamos lá. While, enquanto o meu i for menor ou igual a 4, o que ele vai fazer dentro dessa estrutura? Simplesmente ele vai imprimir o valor
da variável da matriz X na posição I. Vou colocar um barra N para ele pular uma linha e ficar mais apresentável. Então olha o que acontece aqui. Eu declarei a minha matriz tem 5 posições, cada uma das posições eu atribuí um valor, declarei a minha variável I e eu criei uma estrutura de repetição. O meu I aqui ele começa em 0 e ele vai até 4. Então vamos fazer o acompanhamento desse código. Enquanto I menor ou igual a 4. I, nesse exato momento, está valendo 0. 0 é menor ou igual a 4? Sim. Então ele vai entrar na estrutura de repetição. Ele vai imprimir o inteiro, que é justamente o valor de mat na posição I. Nesse caso, o I é 0. Então ele vai imprimir mat na posição 0, que é o 10, e vai pular uma linha. I mais mais, I era 0, mais 1, I vai valer 1. Voltou. 1 é menor ou igual a 4? Sim, verdadeiro, ele entra na estrutura. E aí ele vai imprimir, printf, um inteiro, vai pular uma linha. E que inteiro que ele vai imprimir? Justamente o valor que está dentro de mat na posição I, que no caso agora é a posição 1. Então ele vai imprimir o valor de 7. E ele vai fazer essa estrutura até que I seja 5. 5 é a última posição. Quando for 5, ele não vai entrar mais. Então, na última vez que ele for rodar esse código, I está valendo 3. 3 mais 1, 4. Voltou. 4 é menor ou igual a 4? Sim, verdadeiro. E ele vai entrar pela última vez na estrutura. Então, o que eu vou ter aqui? Ele vai escrever no console um inteiro. Que inteiro que é esse que ele vai imprimir? Mat. Mat na posição I, que nesse caso, nesse momento, vale 4. Então, ele vai imprimir o valor aqui, que é 17. E I mais mais, 4 mais 1, 5. Voltou. 5 é menor ou igual a 4? Não. Então, ele não vai entrar mais na estrutura e o nosso programa continua. Eu vou executar aqui para vocês verem. Tem uma aspas boiando aqui. Compilar e rodar. Ai, coloquei aspas no lugar errado. Pronto. Compilar e rodar. Foi. Então aqui ele vai imprimir justamente os valores que estão dentro da matriz. 0, 7, 1, 7, 7, 17. Agora, se você quiser, você também pode imprimir os dados na ordem que você quiser. Então, por exemplo, eu posso imprimir os dados começando do final para o começo. Então, o primeiro dado que será impresso é o 4, a mat na posição 4, 17, e assim por diante. Como é que isso está acontecendo? Vamos analisar esse código aqui. O meu int I igual a 0, enquanto I menor ou igual a 4. Então, nosso I começa com 0. 0 é menor ou igual a 4? Sim, ele entra na estrutura. O que ele vai imprimir aqui? É um inteiro, ele vai pular uma linha, por isso tem um barra N. Mat em que posição? Aqui dentro eu posso realizar operações matemáticas. Então, olha só, na posição 4 menos I. Nosso I não começou com 0, então é 4 menos 0. Então, ele vai imprimir justamente o valor de mat na posição 4. E está valendo 0, não era? Então, o que ele vai fazer? 0 mais 1, 1, voltou. 1 é menor ou igual a 4? Sim, verdadeiro. Então, ele vai escrever printf, vai escrever no console, um inteiro e vai pular uma linha. Que inteiro que ele vai imprimir? Mat na posição 4 menos... Quanto valia agora? Vale 1. Então, 4 menos 1, 3. Então, ele vai imprimir o 77. Então, ele vai imprimir ao contrário agora. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Então, agora ele vai imprimir o 17, o 77, está ao contrário. Do índice maior para o menor. Cada uma dessas posições de mat, a posição 0, a posição 1, 2, 3 e 4, também pode ser chamada de índice. Então, é o índice 0 da matriz, o índice 1 da matriz, o índice 3 da matriz, o índice 4 da matriz. Então, você pode falar que também é um índice. Bom, nem sempre você, como programador, vai digitar esses dados que serão inseridos na matriz. Então, às vezes, é necessário, muitas das vezes, na maioria das vezes, é necessário que o próprio usuário
digite ou preencha os dados de uma matriz. Então o que você vai ter que fazer? Independente do tamanho da matriz, você tem que construir um código genérico, né? Você não pode sair colocando 500 scanfs para fazer uma leitura de uma matriz de 500 posições. Então, vamos lá. A gente tem uma matriz de 5 posições. Então, a gente precisa de uma estrutura que repita por 5 vezes. Então, enquanto i menor do que 5. Isso aqui, essa estrutura, ela vai repetir por 5 vezes. O que eu quero que seja feito por 5 vezes? Eu vou pedir para o usuário digitar um número. Não vou colocar acento porque eu não coloquei a biblioteca para funcionar o acento. Então eu vou fazer a leitura. Leitura de dados. Em C, a gente usa sempre o scanf. Tanto para ler um dado convencional de uma variável comum ou para ler uma variável do tipo matriz. Então a gente vai colocar aqui, né, porcentagem i, porque nós vamos ler um tipo inteiro. Vamos colocar o i comercial. Mate na posição i. Então aqui eu estou lendo a minha matriz na posição i. Vamos tentar entender como é que esse while está funcionando aqui. Meu i ele começou em 0. Então, enquanto i menor do que 5. 0 é menor do que 5? Sim, verdadeiro. Ele vai entrar na estrutura, vai pedir digite um número. Ele vai fazer a leitura desse número para o teclado. Que número que ele vai ler? Sei lá, vamos pensar que é o número 7. Então, ele vai ler o inteiro e vai armazenar na matriz na posição i. O i não está valendo 0, então é a matriz na posição 0. Então aqui dentro que ele vai armazenar aquele 7. Voltou, né? E mais voltou. 1 é menor que 5? Sim. Ele entra na estrutura e ele vai ler um dado de novo. Só que ele vai ler um dado mate e vai armazenar em mate na posição i, que agora vale 1. Então ele faz isso para todas as 5 posições de mate. Bom, essa é a ideia principal de matriz de uma dimensão. E até a próxima.